Tartarugas Café apresenta. Escrito por Edgar Allan Poe. O sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena. Como estivesse no outono de 1800 e lá vão bolinhas, a viajar nas províncias do extremo sul da França, levou-me à estrada que eu seguia a alguns quilômetros de certa casa de saúde que em Paris muito ouvira falar por médicos de minha amizade. Como também jamais até então houvesse visitado estabelecimento algum desse gênero, entendi que a ocasião era excelente demais para que a deixasse escapar, e assim propus a um companheiro de viagem, cavalheiro a quem por acaso conhecera alguns dias antes, que nos desviássemos da diretriz traçada durante 1 hora, ou pouco mais, para examinarmos aquele manicômio. Mas ele recusou a proposta. Estava muito apressado, alegou-me, e depois objetou ainda: a vista dos alienados era coisa que lhe inspirava verdadeiro horror. Pediu-me, contudo, que não sacrificasse as satisfações de minha curiosidade a uma intenção de cortesia para com um companheiro ocasional de jornada. Continuaria o caminho, mas tão devagar que eu poderia, naquele mesmo dia, apanhá-lo de novo, se não no dia seguinte. Quando nos despedimos, acudiu-me uma dúvida ao espírito. Não me seria um tanto difícil entrar no tal instituto? E assim lhe exprimi meus receios. Respondeu-me que, com efeito, poderia eu encontrar dificuldades, a menos que conhecesse pessoalmente o diretor, certo o Dr. Maillard, porque o regimento das casas de alienados como aquilo era, em geral, muito mais severo do que o dos hospícios públicos. Quanto a ele, acrescentou, travara havia alguns meses relações com o Dr. Maillard. Assim sendo, podia pelo menos prestar-me o serviço de me acompanhar até o portão do manicômio para me apresentar. Mas só isso, pois sua aversão aos espetáculos da demência lhe vedava a entrada na casa. Agradeci e, desviando-me da estrada real, entramos num atalho gramado que no fim de meia hora se perdia em espesso bosque, recobrindo a base de uma montanha. Havíamos feito mais de 3 quilômetros através dessa mataria úmida e sombria, quando avistamos a casa de saúde. Era um castelo de arquitetura excêntrica, muito estragado, que, a julgar pelo aspecto de vetustez e deterioração, mal poderia ter condições de habitabilidade. Senti-me realmente assustado com sua feição e, detendo o cavalo, quase tive ímpetos de voltar por onde viera. Envergonhei-me, porém, de tal fraqueza e continuei. A caminho do portão, percebi que ele estava entreaberto e avistei um vulto de homem que nos espiava pela fresta. Logo depois, adiantava-se esse sujeito, interpelando meu companheiro e pedindo-lhe que apeasse. Era o próprio Sr. Maillard, verdadeiro cavalheiro dos tempos d'antanho. Boa presença, nobre aspecto, maneiras finíssimas, além de um certo ar de gravidade, dignidade e prestígio, desses que causam a mais viva impressão. Meu amigo me apresentou, explicando-lhe o quanto eu desejava visitar o estabelecimento, e o Sr. Maillard me prometeu satisfazer-me do melhor modo. Assim, ele se despediu, e desde então jamais tornamos a nos visitar. Pediu-me o diretor que entrasse em pequeno parlatório, excessivamente bem cuidado, e onde percebi, dentre outros índices de apurado gosto, muitos livros, desenhos, vasos com flores e instrumentos musicais. Ardia alegremente na chaminé um belo fogo. Ao piano, cantando uma área de Bellini, estava sentada uma moça muito bonita, que interrompeu a música ao chegarmos e me acolheu com a mais graciosa cortesia. Falava baixo e havia em seus modos qualquer coisa de esquisito. Pareceu-me perceber em sua expressão fisionômica sinais de pesar. Havia, contudo, em sua palidez excessiva qualquer coisa que não deixava de ter certo encanto. Vestia luto pesado, e como que me incutia um sentimento misto de respeito, interesse e admiração.
ouvira eu em Paris que o Instituto do Sr. Maillard se guiava pelo que vulgarmente é chamado de sistema de brandura, nele se evitando o emprego de qualquer castigo. Mesmo a reclusão era empregada apenas como medida excepcional. Os enfermos, secretamente vigiados, gozavam aparentemente de grande liberdade, podendo, na maioria dos casos, circular pela casa e pelos jardins, vestidos exatamente como as pessoas que gozam de boa saúde mental. Como todas essas coisas me impressionassem, eu prestava muita atenção a tudo quanto falava em presença da moça, pois nada me assegurava de que ela estivesse em seu perfeito juízo. E havia com efeito em seu olhar certo brilho estranho que quase me induzia a crer que ela não tinha uma mente sã. Restringi, pois, minhas observações a generalidades ou a assuntos que julguei incapazes de desagradar uma louca, ou mesmo de a excitar. A tudo quanto falei, respondeu-me de modo perfeitamente sensato, e suas observações mostravam até sólido bom senso. Meus longos estudos sobre a psicologia da demência haviam me ensinado, porém, a não me fiar em semelhantes provas de saúde mental. Assim, continuei durante toda a entrevista a usar da prudência com que a encetara. Nesse momento, apareceu o elegantíssimo criado envergando vistosa libré. Trazia uma bandeja de frutas, vinhos e refrescos, de que me servi com gosto, e a senhora logo deixou o parlatório. Quando partiu, voltei os olhos para o meu anfitrião interrogativamente. Não, respondeu-me. Oh, não. É pessoa de minha família, minha sobrinha, mulher cheia de perfeições. Peço-lhe 1000 perdões da suspeita, redarguei-lhe. Mas o senhor há mesmo de me relevar a confusão feita. A excelente administração de sua casa é bem conhecida em Paris, e pensei que podia suceder, apesar de tudo. O senhor me entende. Oh, sim, não se incomode. Ou antes, é a mim que caberia agradecer-lhe a louvabilíssima prudência agora demonstrada. Entre jovens, é raro verificarmos previdência dessa ordem e, mais de uma vez, já vimos ocorrer deploráveis incidentes devido à leviandade de nossos visitantes. Nos primeiros tempos da aplicação do meu sistema, quando meus doentes tinham o direito de passear onde e quando quisessem, eram eles com frequência vítimas de perigosas crises, graças à irreflexão de pessoas convidadas a visitar este instituto. Assim, vi-me forçado a impor um sistema de rigoroso exclusivismo, fazendo com que aqui só pudessem entrar pessoas cuja discrição fosse inatacável. Como? Nos primeiros tempos da aplicação de seu sistema? Disse eu, a repetir-lhe as palavras. Refere-se isto ao fato de que seu sistema de brandura, que tanto ouvi gabar, cessou de ser aplicado nesse instituto? Já há algumas semanas, respondeu meu interlocutor. Decidimos abandoná-los de vez. É mesmo? O senhor me espanta. Julgamos absolutamente indispensável, disse-me ele suspirando, voltar aos velhos processos psiquiátricos. O sistema de brandura era um perigo constante, iminente e terrível, e suas vantagens foram demais encarecidas. Duvido, senhor, que jamais se haja feito tentativa mais justa do que a que nesta casa se realizou. Tudo quanto razoavelmente podia sugerir o sentimento de humanidade, nós o pusemos em prática. Sinto muito que o senhor não nos haja visitado em época mais afastada. Poderia julgar o caso por si próprio. Suponho, aliás, que tenha ciência perfeita do tratamento pela brandura, em todos os seus pormenores. Nem tanto assim. O que sei dele é de terceira ou quarta mão. Vou, pois, definir o sistema em seus termos gerais. Baseava-se na anuência. Não contrariávamos nenhuma das fantasias que passavam pelo cérebro do doente. Pelo contrário, nós não só as tolerávamos, como até mesmo as encorajávamos, e assim pudemos operar grande número de curas radicais.
Não há raciocínio que afete tanto a razão enfraquecida de um louco quanto a redução a absurdo. Tivemos, por exemplo, homens que se julgavam frangos. O tratamento consistia, então, em reconhecer, em aceitar o caso como fato positivo. Acusar o enfermo de estupidez não constitui exatamente um reconhecimento do fato. E a partir daí, recusar-lhe durante uma semana inteira qualquer alimentação diversa da dos frangos. Graças a esse método, bastavam-nos uns punhados de milho e cascalho para operarmos milagre. E essa espécie de aquiescência era tudo? Não, tudo não. Tínhamos também grande fé nas distrações de natureza simples, como a música, a dança, os exercícios físicos em geral, as cartas, certas categorias de livros e etc. Fingíamos tratar cada indivíduo de uma doença física normal e jamais pronunciávamos a palavra demência. Ponto de grande importância era dar a cada louco a incumbência de superintender as ações dos demais dementes. Fingir confiar na inteligência ou na discrição de um louco é dominar-lhe corpo e alma. Era assim que podíamos dispensar um corpo de guardas assaz dispendiosos. E não se empregava aqui punições de espécie alguma. De espécie alguma. Nunca se encarceravam os doentes? Muito raramente. De tempos em tempos, sucedendo que a moléstia de algum deles se agravasse até atingir uma crise, ou virando de repente em loucura furiosa, nós o transportávamos para uma célula secreta, de modo que a desordem de suas faculdades não influísse sobre os demais doentes. Assim, nós os sequestrávamos até que pudéssemos devolvê-los aos parentes ou aos amigos, porque nada queremos com loucos furiosos. Em geral, eram transferidos para manicômios públicos. E agora que tudo isto foi mudado, o senhor pensa ter procedido do modo mais acertado? Oh, certamente. Tinha o sistema inconvenientes e até perigos. Atualmente, e graças a Deus, está condenado em todas as casas de saúde da França. Pois eu estou muito surpreso do que o senhor me conta, porque considerava como certo que não existia melhor método para o tratamento da loucura em toda a extensão do nosso país. O senhor ainda é moço, meu amigo, replicou meu anfitrião. Tempo virá, porém, em que poderá o senhor julgar por si mesmo o que vai pelo mundo afora, sem se fiar nos falatórios do povo. Não creia em nada do que lhe contarem, nem creia senão na metade do que puder ver. Relativamente às nossas casas de saúde, é certo que algum ignorante zombou de sua boa-fé. Depois do jantar, quando o senhor estiver suficientemente descansado da fadiga da viagem, terei o maior prazer em levá-lo a percorrer nosso instituto. Assim, poderá apreciar um sistema que, a meu ver, e no de todas as pessoas que já lhe viram os resultados, é, de todos que até hoje se idearam, o mais eficaz. Então é sistema seu? Perguntei. Sistema que o senhor mesmo imaginou? Com orgulho, respondeu ele. Confesso que é mesmo meu, pelo menos até certo ponto. Durante 1 hora ou 2, conversei com o Dr. Maillard, que nesse lapso de tempo me fez ver os jardins e culturas de seu estabelecimento. Não posso, disse-me ele, mostrar-lhe os meus doentes de imediato. Para um espírito sensível, há sempre qualquer coisa de mais ou menos repugnante nessas espécies de exibições, e não desejo privá-lo do apetite para o jantar. Porque vamos jantar juntos. Quero oferecer-lhe vitela la Saint-Mérenot, é assim que se chama, e couve-flor com sauce velouté. Depois, um bom copo de Clos de Vougeot. Aí ficaram seus nervos assaz fortalecidos. Às 6 horas vieram anunciar o jantar, e meu anfitrião me fez entrar numa vasta sala onde se reuniam numerosos convivas, ao todo umas 20
25 ou 30 pessoas. Aparentemente, era gente de fino trato e por certo de educação elevada, embora os trajes, pelo que me pareceu, revelassem extravagante riqueza e mesmo um pouco de apuro faustoso da velha corte francesa. Observei que as senhoras se achavam em maioria. Eram 2/3 do número dos convidados. E notei ainda que algumas delas não estavam de todo vestidas daquele modo que as parisienses consideram ser do bom gosto da moda. Por exemplo, vi várias delas, de certo com seus 70 anos de idade, adornadas com incrível profusão de joias. Anéis, pulseiras e brincos, mostrando seios e braços escandalosamente nus. Reparei que muito poucos desses vestidos assentavam bem. Antes, adaptavam-se mal em sua maioria aos corpos daquelas que os envergavam. Descobri também, na assistência, a interessante mocinha a quem no pequeno parlatório o Dr. Maillard me apresentara, mas tive enorme surpresa ao vê-la mal amanhada num vasto vestido de abas, com sapatos de salto alto e um boné ceboso de renda de Bruxelas, demasiado grande para sua cabeça, tanto que imprimia ao rosto uma ridícula impressão de pequenez. A primeira vez em que a avistara, estava de luto pesado, como contei, e esse vestuário lhe assentava maravilhosamente bem. Havia, em suma, tal extravagância na roupa de toda aquela gente que ao pensamento me voltou a ideia primitiva do sistema de brandura, fazendo-me pensar que o Sr. Maillard queria, até o fim do jantar, manter-me as ilusões, receoso de que me causasse desagradável sensação durante a refeição perceber que estava à mesa em companhia de lunáticos. Lembrei-me também de que em Paris me haviam falado dos provincianos meridionais como gente singularmente excêntrica e encasquetada de ideias velhas. Conversando, porém, com alguns dos convivas, senti logo que minhas apreensões se dissipavam por completo. Embora não de todo desprovido de conforto e largueza, não tinha um salão de jantar todas as elegâncias desejáveis. Assim, faltava-lhe o tapete ao assoalho, coisa que, aliás, em França se sucede com frequência. Também cortinas às janelas. Os postigos, quando fechados, tinham sólidas trancas de ferro fixadas transversalmente, segundo o sistema das portas das lojas. Observei que a sala por si formava uma das alas do castelo, e que as janelas ocupavam, assim, 3 dos lados do paralelogramo, achando-se a porta no quarto. Não havia ao todo menos de 10 janelas. A mesa estava esplendidamente servida, coberta de baixela de prata e sobrecarregada de 1001 gulodices, em profusão absolutamente bárbara. Jamais me avistara com tão monstruoso desperdício de todas as boas coisas da vida. Na distribuição do serviço é que havia bem pouco gosto. E meus olhos, acostumados a suavidades de luz, sentiram-se cruelmente ofendidos pelo brilho prodigioso de uma multidão de velas em candelabros de prata, colocados sobre a mesa e disseminados por toda a sala, onde houvesse lugar. Quem servia eram diversos criados muito ativos. Sobre uma grande mesa, no fundo da sala, estavam sentados 7 ou 8 pessoas com rabecas, flautas, trombones e um tambor. Esses tipos, de tempos em tempos durante o banquete, me cansaram muito com seus ruídos de variedade infinita, pretendendo-se música, o que, aliás, parecia causar vivo prazer aos ouvintes, menos a mim. Em suma, não me era possível deixar de pensar que havia esquisitices, muitas esquisitices, naquilo que eu estava vendo. Mas vamos e venhamos, o mundo comporta gente de toda laia, cuja mentalidade é a mais diversa, guiando-se por uma série de hábitos absolutamente convencionais. Ademais, eu já viajara muito para que não pusesse em prática o princípio do nihil admirare,
Assim, sendo tranquilamente sentado à direita de meu anfitrião e incitado por valente apetite, fiz honra àquela esplêndida papança. Tratava-se conversa geral e animada. As damas, segundo seu hábito, falavam a valer. Percebi logo que quase toda a assistência se compunha de gente bem educada e que meu anfitrião por si só era um repertório vivo de anedotas alegres. Parecia muito orgulhoso quando falava de sua posição de diretor de uma casa de saúde. Com grande surpresa, notei que a conversa descambava para o terreno da discussão sobre a demência, sendo a alienação o tema preferido de todos os convivas. Tínhamos outrora aqui certo sujeito, contou um senhor gorduchinho sentado à minha direita, que se julgava um bule. E, seja dito entre parênteses, não é de fato notável que essa mania especial se revele frequentemente na cabeça dos loucos? Não há em França um só hospício talvez que não exista algum bule humano. O nosso era de fabricação britânica, e um de seus cuidados pela manhã era de se arear diariamente com uma camurça e alvaiade. E depois, disse um compridão, bem defronte de mim, tivemos, não há muito, um sujeito que se encasquetara nos miolos de que virara burro, o que, falando metaforicamente, dirá o senhor, era perfeitamente exato. Que doente cansativo! Tínhamos um trabalho infernal para o impedir de se exceder em todos os sentidos. Durante muito tempo, queria comer apenas capim. Só o curamos quando conseguimos convencê-lo que era mesmo o burro que devia pastar. E o pior é que, a todo momento, queria escoicear. O senhor quer ver como ele fazia? Olhe, era assim, com os calcanhares. Senhor de Kock, eu lhe seria muito grata se o senhor pudesse conter-se, interrompeu uma velha sentada ao lado do demonstrador. Guarde seus pontapés para si. Já me estragou o vestido de brocado. É-lhe assim indispensável, diga-me, ilustrar sua demonstração com argumentos materiais dessa estirpe? Nosso amigo aqui presente compreenderia tudo à perfeição sem tal exemplificação física. Realmente, o senhor é quase tão burro como o pobre insano que acreditava sê-lo. Seus processos são tão perfeitos e tão exatamente semelhantes aos dos asnos que chegam a assombrar. Mil perdões, senhorita, mil perdões, retrucou o senhor de Kock, assim interpelado. Não era minha intenção ofender a vossa excelência. Senhorita Laplace, o senhor de Kock solicita a honra de beber em companhia de vossa excelência. E assim falando, levantou-se o senhor de Kock, curvou-se e beijou cerimoniosamente a própria mão, e trocou um brinde com a senhorita Laplace. Permita-me, prezado amigo, disse o senhor Maillard, interpelando-me. Permita-lhe que lhe ofereça um pouco desta vitela à la Saint-Menehould. Estou certo de que vai achá-la particularmente deliciosa. 3 robustos criados tinham, então, conseguido pôr sobre a mesa, sem maior acidente, um prato enorme, que mais parecia uma canoa do que uma travessa. Ele continha o que eu supunha ser um monstrum horrendum informem ingens cum illuminem ademptum. Nota de rodapé. Um monstro horrendo, disforme, enorme, a quem falta um olho. Trata-se do ciclope Polifemo, como descrito por Virgílio na Eneida. Mas atento ao exame, confirmou-me, no entanto, que se tratava apenas de uma vitelinha assada inteira, dobrada sobre os joelhos, com uma maçã nos dentes à moda da Inglaterra, mas quando ali servem coelhos e lebres. Não, muito obrigado, retruquei-lhe. Para lhe dizer a verdade, não sou particularmente fã de vitela à la Sainte. Como é que
o senhor diz mesmo? Pois acho que não me cai bem. Assim, vou pedir-lhe que, em seu lugar, me mande servir um pouco de coelho. Havia na mesa uns tantos pratos secundários, com umas carnes que pareciam de coelho feito à moda trivial francesa, petisco delicioso que muito recomendo. Pedro, gritou o Dr. Maillard, troque o prato do cavalheiro e dê-lhe um pedaço de coelho, gato. Como? Do quê? Observei-lhe. Deste coelho, gato. Se assim, agradeço-lhe. Pensando bem, prefiro não comê-lo. Vou servir-me de um pouco deste presunto. De fato, pensei com meus botões, com essa gente da província ninguém sabe o que lhe é servido. Não quero provar o tal coelho gato, do mesmo modo como não quereria experimentar algum gato à moda de coelho. E depois, observou um personagem de aspecto cadavérico, colocado à ponta da mesa, e a retomar o fio da conversa recém-interrompida. Entre outras esquisitices que aqui tivemos, citam-se as de um enfermo que teimava em se ter a conta de queijo de Córdoba. Andava por toda parte sempre armado de faca e convidava os amigos a lhe cortarem uma fatia, para poder apreciar o gosto que ele tinha. Mas que louco varrido! Interrompeu o outro convidado. Não se compara, no entanto, aquele indivíduo que nós todos, exceção feita a este cavalheiro de fora, conhecemos. Quero lembrar aquele tipo que se julgava garrafa de champanhe e espocava sempre com estouro e um silvo, deste modo. Ao que o demonstrador, com a máxima grosseria, a meu ver, afundou o polegar direito sobre a bochecha esquerda e sacou-o bruscamente a seguir, produzindo o barulho do estouro da rolha que solta. Depois, ainda com ágil e apropriado movimento da língua nos dentes, soltou agudo silvo a imitar a espumarada do champanhe. Tais modos, bem percebi, não foram muito apreciados pelo Dr. Maillard, que no entanto nada disse. Quem prosseguiu com a palavra foi um sujeitinho magérrimo que usava enorme peruca. Havia também aqui, contou-nos, certo imbecil que julgava ser rã, bicho com o qual, seja dito entre parênteses, parecia consideravelmente. Eis o que eu desejava que o senhor tivesse visto, disse-me o narrador, fitando-me. Seria coisa que o senhor certamente apreciaria ter visto. Causar-lhe-ia prazer perceber como ele tomava atitudes naturais. Olhe, se o tal tipo não era realmente uma rã, garanto-lhe que muito melhor seria que o fosse. Verdadeira infelicidade até que não o fosse. Eu achava mais ou menos assim. Uma nota de grande musicalidade. Um si bemol perfeitíssimo. E quando ele abria os braços sobre a mesa, olhe, deste modo, ou quando começava a virar os olhos, olhe, preste bem atenção, deste jeito. Depois, punha-se a piscar com extrema rapidez. Uma coisa eu lhe garanto, e com toda a certeza o senhor ficaria absolutamente admirado ante o gênio daquele homem. Disso não duvido, observei. Havia aqui também, narrou outro conviva, um tal de Petit Galliard, que julgava ser uma pitada de rapé. O que o desesperava era não caber entre o próprio polegar e o indicador. Agora, senhores, homem verdadeiramente genial era o Jules de Soulier, a quem enlouqueceu a ideia de que virar abóbora. Vivia a perseguir o cozinheiro para que o pusesse em picadinho, coisa que nosso mestre se recusava, indignado. Quanto a mim, não ouso negar que um picadinho à la Desoulier não constituísse manjar dos mais delicados. O senhor me espanta, observei, ao olhar o senhor Maillard de modo interrogativo. Disse ele. Muito boa. Não se espante, mon ami.
Nosso amigo aqui é muito espirituoso. Um drole. Nota de rodapé. Drole é pândego. Apenas não o tome ao pé da letra. Oh, adiantou outro conviva. Por aqui também conhecemos um tal Buffon Legrand. Outra personagem espantosa, absolutamente extraordinária no gênero. O amor lhe atrapalhou o cérebro, e nele encasquetou-se a ideia de que possuía duas cabeças. Uma era a de Cícero, a outra era composta. Demóstenes de fronte à boca, Lord Brougham daí ao queixo. Quem sabe se não teria mesmo razão. O fato é que com real persuasão a todos convencia de que estava certo, pois era homem de grande eloquência. Apaixonado pela oratória, não se furtava a demonstrar seu talento. Por exemplo, tinha o costume de pular sobre a mesa, deste modo. Nesse momento, um amigo do orador, sentado ao seu lado, pôs-lhe a mão ao ombro e segredou-lhe umas palavras ao ouvido, o que o levou a calar-se de imediato e a recair sentado em sua cadeira. E depois, relatou o amigo, o tal que falara baixinho, tivemos também Bular, o peão. Chamavam-lhe peão porque o vimos às voltas com a mania, esquisita talvez, mas não inteiramente destituído de bom senso, de se julgar metamorfoseado em peão. O senhor arrebentaria de risos se o visse virar a roda. Piruetava num só calcanhar, horas e horas. Deste modo, veja o senhor. Aí o amigo a quem havia há pouco tinha interrompido, falando-lhe ao ouvido, prestou-lhe exatamente o mesmo serviço. Mas então, gritou estridente uma velhota, além de louco, o tal senhor Bular era muito estúpido. Porque permita-me que lhe observe, quem é que até hoje ouviu falar de um peão humano? Que coisa absurda! O senhor sabe que a senhora Joyeuse era a pessoa bem mais sensata. Tinha também, certamente, as suas caraminholas, mas coisas inspiradas pelo bom senso e capazes de dar prazer a quantos tinham a honra de com ela privar. Após madura reflexão, descobrira que, por acidente, havia sido transformada em galo novo. Em sua qualidade de galo, comportava-se normalmente, batia asas assim, com prodigioso esforço, e quanto ao seu canto, era delicioso. Senhora Joyeuse, por obséquio, queira comportar-se bem, interrompeu-a o nosso anfitrião colérico. Se a senhora não quiser proceder como uma pessoa educada deve fazê-lo, pode sair já da mesa. Escolha! A tal senhora, que me espantei ouvir chamar Joyeuse, quando ela acabara de falar a respeito de pessoa assim chamada, corou até os olhos e mostrou-se profundamente humilhada da reprimenda. Baixou a cabeça e não proferiu mais uma só sílaba. Outra senhora, mais moça, foi quem reatou a conversa. Era a moça bonita do parlatório. Oh! Exclamou. A senhora Joyeuse era louca, mas havia muito critério nas ideias de Eugène Salsafette. Muito jovem linda, de ar modesto e melancólico, entendia que a moda atual era indecente. Assim, queria trajar-se, pondo-se para fora das roupas, em vez de se pôr para dentro delas. Isso, aliás, é coisa facílima de se executar. Querem ver? Basta fazer assim e depois... Meu Deus, senhorita Salsafette! Gritaram muitas vozes juntas. O que está fazendo? Pare! Já chega! Vemos bem como é que se faz! Basta! E já diversos convivas se precipitavam para impedir que a senhorita Salsafette se pusesse em pé de igualdade com a Vênus de Milo. Quando esse fim desejável foi alcançado, súbita e eficazmente, por uma série de gritos horríveis, ou mesmo urros, provindos de um cômodo da parte central do edifício.
Senti os nervos abaladíssimos com esses urros, mas quanto aos demais convivas, devo dizer que sua atitude me inspirou verdadeira comiseração. Jamais vi gente sensata tão absolutamente espavorida. Ficaram todos de palidez cadavérica. Encolhiam-se sobre as cadeiras e tremiam como desesperados. Balbuciavam coisas desconexas, de puro terror, e pareciam esperar do modo mais compungido a repetição daquele som. Ocorreu ele de novo, mais alto e mais próximo. E depois, uma terceira vez, agora muito mais forte, fortíssimo. E por fim, uma quarta vez, mas com vigor atenuado. À vista do amortecimento aparente da tempestade, voltou a assistência à serenidade e à animação, e as anedotas recomeçaram cada vez mais vivazes. Ousei indagar da causa de tão estranha perturbação. Coisa tola, explicou o Sr. Maillard. Já estamos acostumados a essas coisas e não lhes atribuímos a menor importância. A intervalos certos, os loucos põem-se a urrar em uníssono, um como que a excitar o outro, como é tão frequente à noite entre os cães. Acontece também às vezes de esse concerto de uivos ser seguido de uma tentativa simultânea de evasão. Isso naturalmente causa apreensão. E quantos tem agora o senhor encarcerado? Neste momento, no máximo 10. E mulheres sobretudo, não? Pelo contrário, todos homens. E digo-lhe, cada grandalhão. Curioso, sempre ouvi dizer que a maioria dos alienados pertence ao sexo frágil. Em geral sim, mas nem sempre. Há algum tempo, aqui tínhamos 27 enfermos, e deles, nada menos de 18 mulheres. Mas de uns tempos para cá as coisas mudaram. Muito. Como o senhor vê. Sim. Mudaram muito mesmo, como o senhor vê. Interrompeu o cavalheiro, que quase quebrara as tíbias da senhorita Laplace. Sim, mudaram muito mesmo, como o senhor vê, buzinou em coro toda a assistência. Prendam a língua, todos, ouviram? Gritou o nosso anfitrião, numa verdadeira explosão de cólera. À vista dessa intimação, toda a assembleia observou durante cerca de um segundo verdadeiro silêncio de morte. Houve mesmo a senhora que obedeceu ao Sr. Maillard seguindo ao pé da letra a injunção, a saber, puxou a língua para fora, língua aliás compridíssima, e segurou-a com as duas mãos, assim se mantendo com a máxima resignação até o fim do banquete. Esta senhora, observei ao Sr. Maillard em voz baixa, esta excelente senhora que tanto falava havia pouco e nos atroava com seu cocoricó, é pessoa inofensiva, não? Inteiramente inofensiva, não é? Inofensiva? Exclamou ele em tom de sincera surpresa. Como? Que pode o senhor querer dizer com isso? Que, quando muito, está ligeiramente enferma. Respondi-lhe, a tocar a testa com a ponta do indicador. Suponho que não seja doente perigosa, hein? Santo Deus! Que está o senhor aí a pensar? Esta senhora é minha velha e especial amiga, Madame Joyeuse. Pessoa tão sã de espírito quanto eu. Tem lá suas pequenas excentricidades, sem dúvida. Mas isso é próprio de todas as velhas, sobretudo das muito velhas, sempre mais ou menos esquisitonas. Sem dúvida, respondi-lhe. Sem dúvida. E o resto dessas senhoras e destes cavalheiros são todos amigos e guardas, interrompeu-me o Maillard, impertigando-se altaneiro. Os excelentes amigos e auxiliares. Como? Todos? As mulheres também? Todas? Mas certamente. Nada poderíamos fazer sem as mulheres. Para os loucos, são os melhores enfermeiros. Tem um jeito especial, o senhor não o ignora. Nos olhos, dispõe de efeitos maravilhosos, qualquer coisa que lembra a fascinação das serpentes. O senhor bem o sabe. Por certo, redarguei-lhe, não resta dúvida. Mas se comportam de modo esquisito, não? Tem certo ar, talvez. O senhor não pensa assim? Esquisito? Como? Acredita mesmo nisso? Para bem dizer,
Não somos pudicos aqui no sul. Fazemos de bom grado tudo o que nos passa pela cabeça, gozamos a vida e todas essas coisas. O senhor compreende. Perfeitamente, perfeitamente. E depois, este Claude Vejot é talvez um pouco inebriante demais, compreende? Um pouco forte, não é? Claro, claro. Entre parênteses, doutor, você disse que seu sistema agora adotado era o da severidade rigorosa, em vez do famoso método da brandura, certo? De modo algum. A reclusão é taxativamente rigorosa, mas o tratamento médico, entenda-se, é até agradável aos doentes. E esse novo sistema é de sua invenção? Em parte. Algumas coisas devem ser atribuídas ao professor Alcatrão, de quem o senhor já deve ter ouvido falar. Há, porém, em meu plano, modificações que me sinto feliz em propalar como obra pertencente de direito ao célebre Pena. Sabe o que, se não me engano, o senhor teve o ensejo de conhecer intimamente. Sinto-me bem envergonhado de o confessar, repliquei, mas jamais até este momento tinha ouvido pronunciar os nomes dessas celebridades. Santo Deus! Exclamou meu anfitrião, recuando bruscamente a cadeira e alçando as mãos ao céu. Não terei ouvido errado. O senhor de certo não terá dito que nunca ouviu falar do erudito doutor Alcatrão nem do famoso professor Pena? Vejo-me forçado a proclamar minha ignorância, mas acho que a verdade a tudo sobrepuja. Sinto-me, porém, humilhadíssimo pelo fato de desconhecer a obra desses dois vultos, certamente extraordinários. Vou tratar de lhes encontrar os escritos que pretendo ler com a máxima atenção. Senhor Maillard, o senhor realmente, preciso confessá-lo, me faz corar de mim mesmo. E era verdade. Não falemos mais disso, jovem e excelente amigo, respondeu meu doutor, apertando minha mão. Vamos beber cordialmente um cálice desse Sauternes. Bebemos, e todos os convivas nos seguiram sem restrições. Tagarelavam, gracejavam, riam, cometiam 1000 extravagâncias. Enquanto isso, as rabecas miavam, o tambor estrugia em seus ratapãs, os trombones urravam como touros de falariz. E como as coisas cada vez mais se exaltassem, à medida que o vinho corria, tornou-se aquele ambiente um verdadeiro pandemônio. Entre mentes, continuávamos, o Sr. Maillard e eu, o nosso colóquio, separados que nos achávamos um do outro por uma série de garrafas de Sauternes de Vejot. Precisávamos berrar, já que qualquer palavra pronunciada em tom comum tinha tanta probabilidade de ser ouvida quanto a voz de um peixe no fundo do Niágara. Doutor! Gritei-lhe. Antes do jantar, o senhor me falava dos perigos do antigo sistema de brandura. Por quê? Sim, às vezes havia perigo e dos maiores. Não é possível estar atento aos caprichos dos dementes e, em minha opinião, que é também a do doutor Alcatrão e do professor Pena, não é nunca prudente deixá-los passear livremente sem vigilância. Um louco pode ser abrandado, como se diz, durante algum tempo, mas em suma, é sempre capaz de se tornar agressivo. E além de tudo, sua astúcia é enorme e proverbial. Se tem algum projeto em vista, sabe escondê-lo com maravilhosa hipocrisia. A habilidade com que, então, finge a saúde mental, oferece ao estudo do metafísico um dos mais curiosos problemas psíquicos. Quando um louco simula estar inteiramente bom, é mais que tempo, fique certo, de o mandar meter em camisa de força. Mas o perigo, meu caro doutor, de que perigo o senhor falava? Em sua experiência, desde que a casa está sob sua direção, ocorreram-lhe motivos materiais, práticos, que o induziam a considerar a liberdade perigosa num caso de demência? Aqui, em minha experiência, oh sim, com certeza posso lhe dizer que sim. Por exemplo, não faz muito tempo, aqui ocorreu uma circunstância muito esquisita.
O sistema de brandura que o senhor conhece estava então em uso e os doentes viviam soltos. Comportavam-se notavelmente bem, a ponto de que qualquer pessoa criteriosa poderia deduzir desse juízo a prova de que entre aquela gente se tramava algum plano demoníaco. E realmente, um belo dia pela manhã, os guardas se viram amarrados de pés e mãos nas celas, onde os loucos começaram a vigiá-los como se dementes fossem os guardas. Veja só isto. Não me diga, nunca em toda a minha vida ouvi falar de absurdo igual. Pois é fato. E tudo aconteceu graças a um idiota, um louco que, não sei como, se metera na cabeça de haver inventado o melhor sistema de governo deste mundo, o governo de loucos, entenda-se. Desejava, suponho, experimentar o invento e assim persuadir os demais doentes que se juntaram a ele numa conspiração para derrubar a autoridade constituída. E conseguiu realmente? Sem dúvida. Os guardas e aqueles a quem antes vigiavam tiveram de trocar de lugar. Com uma diferença importante, contudo. Se os loucos tinham estado livres, os guardas, por sua vez, foram imediatamente trancados nas celas e tratados, aborrece-me ter de confessá-lo, de modo rude. Mas presumo que uma contra-revolução se efetuou prontamente. Uma tal situação não pode ter perdurado muito tempo. Os camponeses da vizinhança, os visitantes do estabelecimento na certa deram um alarme. Nesse ponto engana-se o senhor. O chefe dos rebeldes era por demais astuto para que algo assim pudesse acontecer. Daquele momento em diante, não admitiu nenhum visitante, exceção feita certo dia, de um moço de fisionomia muito estúpida, que não lhe podia inspirar nenhuma desconfiança. Por isso, permitiu-lhe a visita da casa, como para variar um pouco e divertir-se à sua custa. Tão logo desfrutou bastante, deixou que fosse tratar da vida. E quanto tempo durou o reinado dos loucos? Ah, muito tempo realmente. Com certeza um mês ou mesmo mais, não sei dizê-lo. Entre mentes, trataram os doidos de tirar a barriga da miséria, coisa que se compreende bem. Mandaram as favas as roupas velhas e sovadas e avançaram à vontade no guarda-roupa e nas joias dos funcionários. As adegas do castelo estavam bem providas de vinhos, e esses demônios de loucos sabem beber como gente grande. Ah, posso afiançar-lhe que viveram a tripa forra, comeram a estourar e beberam a valer. E o tratamento? Qual sistema especial posto em prática pelo chefe dos revoltados? Bem, quanto a isso, o demente não é necessariamente um palerma, como já tive o ensejo de lhe observar. Na minha humilde opinião, o novo método mostrou-se muito superior ao anterior. Sistema realmente ótimo, simples, aciado, sem complicações, realmente delicioso. Nesse momento, as observações de meu interlocutor foram bruscamente interrompidas por uma nova série de gritos da mesma natureza dos que já nos haviam desconcertado. Dessa vez pareciam, contudo, provir de gente que se aproximava com rapidez. Meu Deus! Exclamei. Será que os loucos conseguiram fugir? Receio bem que o senhor tenha razão. Respondeu-me o senhor Mailar, agora excessivamente pálido. Mal terminar a frase, grandes clamores e imprecações se estrugiram sob as janelas. Tornou-se evidente que vários indivíduos pretendiam entrar à força em nossa sala. Abalroavam a porta com um objeto que devia ser algum martelo enorme ou uma espécie de ariete. Os postigos estavam sendo sacudidos e empurrados com extrema violência. Daí se seguiu uma cena da mais horrível confusão. Com grande pasmo, notei que o senhor Mailar se atirou sobre o aparador, quando eu esperava maior firmeza de sua parte. Os membros da orquestra, que havia um quarto de hora, pareciam demasiado bêbados para o desempenho de suas funções, ergueram-se eletrizados, saltando sobre os instrumentos. Segundos depois, empoleirados sobre a mesa, atacavam os compassos do hino nacional, executando não direi com musicalidade, mas de um modo que revelava energia sobre-humana, e isso durante todo o tempo que durou o tumulto.
Foi então que o senhor, a quem pouco antes haviam impedido de pular sobre a mesa, saltou por sua conta e risco no meio das garrafas e dos copos. E logo que se viu comodamente instalado, encetou um discurso que, sem dúvida, teria sido considerado notável peça oratória, houvesse ali quem pudesse ouvi-lo. Ao mesmo tempo, o homem que tinha predileção pelos peões pôs-se a girar pelo cômodo, de braços abertos e em ângulo reto com o corpo, e com tamanha habilidade que parecia uma piorra verdadeira, derribando e fazendo focinhar quantos encontrava pela frente. Logo depois, ouvi eu incríveis estouros e silvos inauditos de champanhe. Descobri que proviam do indivíduo que durante o jantar fizera papel de garrafa. Enquanto isso, coachava o homem rã com todas as forças, como se a salvação de sua alma dependesse de cada nota emitida. E dominando o tumulto de todos esses ruídos diversos, alçava-se o zurro ininterrupto de um berro. Quanto à minha velha amiga, Madame Joyeuse, ela parecia às voltas com tão horrível perplexidade que a pobre quase me fazia chorar. De pé num canto, perto da chaminé, contentava-se em cantar com todo o estridor. Cocoricó, cocoricó! Afinal, ocorreu o surto supremo, a catástrofe do drama. Como os gritos, os uivos e os cocoricós eram as únicas formas de resistência, os únicos obstáculos opostos aos esforços dos assaltantes, foram as duas janelas arrombadas com muita rapidez e quase simultaneamente. Jamais poderei esquecer as sensações de estupefação e horror, quando pela janela vi saltar e precipitar-se em roldão sobre nós, agitando pés, mãos, garras, verdadeiro exército de monstros berradores, que a princípio tomei como chimpanzés ou orangotangos, aqueles grandes e negros búzios do Cabo da Boa Esperança. Recebi tremendo murro que me atirou sob um sofá. Ali fiquei muito quietinho, cerca de uns 15 minutos, durante os quais observei com a maior atenção o que se passava na sala. Por fim, obtive com o desenlace uma explicação satisfatória da tragédia. Contando-me a história do louco que excitara os companheiros à revolta, narrara-me o Sr. Maillard o próprio caso. 2 ou 3 anos antes, esse senhor fora diretor do instituto. Depois, se lhe haviam desarranjado os miolos, e ele passara à categoria de enfermo. Essas circunstâncias, meu companheiro de viagem a ignorava. Os guardas, que eram 10, haviam sido dominados, alcatroados, empenados e depois cuidadosamente trancafiados nos porões. Mais de um mês ali haviam vivido encarcerados e durante todo esse período, o Sr. Maillard generosamente lhes concedera não só uma ração de alcatrão em penas, à base de seu famoso sistema, como também um pouco de pão e água em abundância. Desta última, todo dia uma bomba lhes esguichava a ração sob forma de violenta ducha. Por fim, como um desses infelizes houvesse conseguido evadir-se, pudera libertar os demais. O sistema de brandura, com modificações importantes, voltou a ser praticado no Instituto, mas não pude deixar de reconhecer, concordando com o Dr. Maillard, que seu próprio tratamento era um sistema curativo único. E como ele próprio observara com inteira justeza, tratava-se de um tratamento simples, asseado, sem complicação alguma. Resta-me agora apenas acrescentar algumas palavras a esta história. Por mais que eu haja procurado as obras do Dr. Alcatrão e do Professor Pena pelas bibliotecas da Europa, até agora, malgrado mil esforços, ainda não pude deitar os olhos a um só exemplar desses tratados tão célebres da psiquiatria contemporânea.